Tu és santo, Senhor. Glória a Deus. Boa noite, amada igreja. Shalom para todos. Como é que está o seu coração nessa noite? Como é que está a sua vida? Você está entusiasmado com o que Deus ele vai revelar nesses últimos dias? Na verdade, Deus ele já tem feito muitas coisas. Porém, você precisa se organizar para você poder entender o que é que precisa ser feito com tudo aquilo que Ele te preparou nos últimos anos. Com tudo aquilo que Ele preparou no período que nós estávamos na pandemia, no período que nós estávamos passando as fases difíceis. E Deus Ele está nos trazendo para um tempo muito escasso de amor. Eu não sei se vocês estão percebendo, mas as pessoas estão se esfriando em amor. As pessoas elas não estão mais se preocupando com o próximo, as pessoas não estão mais se preocupando com o reino de Deus, mas é sempre sobre ela. E nunca foi sobre você, sempre foi sobre o reino. E nós precisamos esses dias voltar a nossa atenção para Deus e nós sentarmos. Não é sobre o movimento, não é sobre nós chegarmos aqui na igreja e sair daqui chapados, falando línguas estranhas, pulando, caindo no chão, mas é sobre nós sairmos daqui entendidos daquilo que Deus ele está revelando, tendo total convicção da revelação de Deus, tendo total certeza dos ensinamentos dele para nós sairmos e sermos igreja lá fora. Porque Deus ele está falando. Abra a sua Bíblia comigo no livro de Salmos 23. Glória a Deus, aleluias. Preciso de guerreiros e guerreiras nessa noite para me ajudar. Glória a Deus, aleluias. Louvado seja o Senhor. As coisas de Deus, elas são bem simples. Eu sempre vou falar isso. As coisas de Deus, elas são muito simples. Só que quando você não está andando nesse grau de simplicidade a qual Deus ele está revelando as coisas dele, você enxerga as coisas de Deus como algo complexo. O problema é o tanto de vontade que você tem pela busca de ouvir a voz de Deus. O problema é, você quer ser um instrumento de Deus ou você quer que apenas Deus resolva uma área da sua vida, com o seu esposo, com o seu filho, no seu trabalho? O problema é que nós queremos colocar Deus como empregado, porque um dia nos ensinaram que Deus faria tudo por nós. Nós acabamos esquecendo que nós que somos os servos. Nós acabamos esquecendo que Ele nos confiou algumas coisas e é nós que temos que correr atrás, confiando no domínio dEle, confiando no poder, confiando na glória dEle. Não é sobre Ele destravar algo da minha vida, não é sobre uma oportunidade de emprego, não é sobre uma oportunidade para eu ser empresário, não é sobre Ele resolver algo do meu filho, Ele resolver algo dos meus pais, Ele resolver algo dos meus avós, mas é sobre eu estar pronto para Ele. Você está pronto para Deus? Glória a Deus, aleluias. Diz assim, Salmos 23. O Senhor é o meu pastor, e Ele não me faltará. Em verdes prados me faz descansar, e para águas tranquilas me guia em paz. Restaura-me o vigor e conduz-me nos caminhos da justiça por amor de seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me protegem. Tu prepararás um banquete para mim, na presença dos meus inimigos me honrarás, ungindo minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. A felicidade e a misericórdia certamente me acompanharão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por dias sem fim. Pode colocar a Bíblia no teu assento. Ore por você nessa noite. Deixa Deus falar no seu coração. Ele não precisa usar outra pessoa para poder falar com você. Deus só precisa usar outra pessoa para poder falar com você quando você está em pecado, ou quando você está em um espírito de dúvida.
Cadê os incendiários dessa noite? Porque a sua mandíbula está travada? Porque o seu pensamento está tão cheio? Porque essa angústia? Porque essa militância contra Deus? Se entregue nessa noite. Entregue o que é de Deus. Deixa derramar aí dentro de você. Eu sei que às vezes parece difícil, outras vezes parece impossível. Mas todavia, entretanto, ainda é sobre Deus. Ele não esqueceu de você, Ele não encolheu a mão dele, Ele não fechou os olhos. Não, não. Deus, nós queremos, Senhor, te entregar esse momento, Pai. E pedimos, meu Deus, que o Senhor venha falar aos nossos corações, ó Pai. Que o Senhor venha, Pai amado, de encontro conosco, Senhor. E que o Senhor possa, meu Deus, derramar as medidas necessárias que nós estamos precisando, Senhor. Não só para hoje, Senhor, mas para os próximos dias também, Senhor. Ah, meu Deus, esteja conosco, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar, mas senta glorificando ao Senhor. Prometo ser bem breve, bem sucinto. Mas eu peço que você me entregue esse momento. Você me dê essa atenção, sua atenção. Nós temos vários vales para poder passar. E cada um tem um vale em uma esfera diferente. Às vezes o vale que eu estou passando não é o mesmo que o seu. Porque existe vale na esfera espiritual, na esfera emocional e na esfera física. E nós precisamos se localizar e entender qual tipo de vale nós estamos atravessando, ou se nós estamos dispostos a atravessar o vale. Porque aqui o salmista Davi, quando ele começa a dizer, ele começa a falar que o Senhor é meu pastor e ele não me faltará. Com alguns erros de tradução colocaram, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas no original está dizendo, ele não me faltará. Está falando sobre a presença dele. Está falando sobre a companhia dele. Está falando sobre um Deus de um relacionamento profundo. Está falando de um Deus que te chama para perto para poder falar com você. Não está falando de um Deus que te convida para você participar num culto aos domingos. Não está falando sobre um Deus que te convida para te passar alguns protocolos religiosos. Está falando de um Deus de poder, de relacionamento. Um Deus que esteve morto, mas ressuscitou. É um Deus de relacionamento profundo. Não se perca com um jeito de falar ou com um tipo de veste que você tem que chegar no ambiente. Mas se preocupe como está a sua alma. Se preocupe como está o seu espírito. Não é sobre tudo que você aprendeu ou tudo que você sabe nos seus últimos 5, 10, 20 anos de crente. Mas eu falo do tempo de filho. Quanto tempo você consegue permanecer e estar como filho? Porque ser crente não é ser filho. Ser crente, eu preciso agradar algumas pessoas e andar dentro de algumas linhas a qual as pessoas não conseguem me pegar. Mas quando fala de ser filho, quando fala de deixar que Deus ele seja o seu pai, quando fala dele ter poder, autoridade sobre você, e não é um Deus que conhece apenas você quando está na escola, um Deus que conhece você quando está no trabalho ou dentro da sua casa, é um Deus que conhece e prescuta os teus pensamentos. É um Deus que conhece
toda a sua fórmula, toda a sua maneira de você conseguir manipular algumas situações. E é esses dias que Ele está te chamando para poder desconfigurar você, para colocar a configuração correta que um dia Ele projetou, arquitetou e montou para você viver. É dia de desconstrução. Por isso que o salmista Davi, ele é um dos caras que mais fez salmos aqui na Bíblia. Salmo significa músicas. Quando fala salmista, está falando de compositor. Ou seja, existe um livro aqui com 150 músicas. E esse Salmo 23 é o salmo mais conhecido da Bíblia. E o segundo mais conhecido é o Salmos 91. Davi só perdeu na quantidade de salmos para Asaf. Mas foi alguém que tinha um coração poético, era alguém que tinha um coração dado a Deus, era alguém que amava tudo aquilo que fazia, ao ponto de ser reconhecido por Deus, e Deus eternizar aquilo que ele falou, aquilo que ele escreveu. Davi, quando ele escreveu esse salmo, ele tinha aproximadamente seus 12 a 14 anos de idade. Ou seja, não é a idade que mostra o quão você é íntimo, não é a idade que diz que você é maduro ou não é maduro, mas é o tanto de amor que você tem no seu coração, é o tanto de desejo que você tem no teu coração, é o tanto que você quer ser usado por Deus. Deus não ama mais um do que ama a outros, mas existem uns que amam mais do que os outros a Deus. Chegai-vos a mim, eu chegarei a vós. Foi isso que ele falou no livro de Tiago. Ou seja, ele está falando do tanto de desejo que você tem. Porque tem gente que parece que quando canta, estremece. Parece que quando canta ou quando fala, é liberado um amor que te ativa. Não é porque Deus amou tanto aquela pessoa que fez ela ser mais excelente que você, não. Mas o amor dela fez com que ela se tornasse mais excelente que nós em algumas esferas. Quanto você quer se envolver com Deus? Quanto você quer estar envolvido com Deus? Não tem como você servir a Deus em uma ilha isolada, porque você ainda vai estar lá. O que é que eu estou querendo falar? Às vezes você diz que não serve em uma igreja porque você não gosta de algumas coisas que você vê na igreja. Só que o reino de Deus não é democrático. O reino de Deus não é para você ir dar a sua opinião e falar: eu não concordo com isso ou com aquilo. Quando fala do reino de Deus, está falando sobre você receber uma ordem dele. Deus não vai falar: eu acho isso. Deus, ele vai mandar. Deus, ele vai direcionar. Deus, ele vai falar ao ponto de você se estremecer, ao ponto de você perder as estribeiras. Não é sobre a sua opinião, não é sobre o que você gosta e o que você não gosta. É sobre quanto você está disposto a servir para que o reino cresça, para que o reino se expanda. O que está maior hoje? A sua vida ministerial ou suas conquistas próprias? O que é maior hoje? Aquilo que Deus confiou a você, ou você está vivendo um tempo onde você está vivendo o trabalho que você um dia desejou trabalhar, ou você hoje tem uma família que não está passando enfermidade, ou não sei qual é a fase que você está passando. Mas o salmista está dizendo que o pastor, o Pai, o Deus Todo-Poderoso é aquele que conduz ele ao pasto verde. Está dizendo que ele é aquele que conduz o salmista para águas tranquilas. Ou seja, está falando, ele é um provedor. Porque é no pasto verde que você consegue deitar e descansar. É nas águas tranquilas que você consegue beber a melhor água. E você não tem medo de nada que está ali próximo. Porque você tem um Deus que Ele não vai te faltar, que não vai te abandonar, que vai te cuidar. Ele está falando sobre o caminho. Ele está falando sobre o pasto, ele está falando sobre a água. E agora ele está falando: eu vou te levar por um caminho de justiça. Quando ele fala caminho de justiça, ele está falando tempo de alinhamento. Quando ele fala caminho de justiça, ele está falando tempo de ajustes. Quando ele fala caminho de justiça, ele está falando tempo de fazer a minha vontade. Você fazer com que o desejo de Deus seja maior do que os seus desejos. Você sair de uma escravidão emocional, sair de uma escravidão espiritual, você ser livre. Posso respirar livre, porque agora não existe pessoas nem lugares que me prendam, porque eu pertenço a Jesus. Eu nasci de novo. Eu nasci de novo.
Quando Moisés passou pela transição de ser purificado o coração, aquele que era homicida, aquele que era assassino, agora a Bíblia diz que é um homem tranquilo e pronto para poder governar alguém que estava escravizado durante anos. Quando você nasce de novo, não vai restar mais nada. As pessoas podem até te julgar e até se lembrar do que você fez um dia, mas como você está diante de Deus é o que realmente, como você está diante de Deus é o que realmente vai importar. E você querer se reconstruir para Deus, querer estar melhor, querer estar transformado para Deus, para poder dizer: eu tenho utilidade para ti, pode me usar como tu bem queres, pode me enviar onde tu quiser, que eu estou pronto e seguro. Eu falei um dia para Deus que eu seria missionário. Ele me envia para aqui. E hoje eu construo uma vida aqui. Esses dias eu estava olhando para os cachorros. Eu falei: caraca, se eu tiver que ir embora daqui, Deus me mandar para fora do Brasil, eu não sei o que vai acontecer com vocês, mas o meu propósito não pode ser parado porque de um pet. Tem alguém entendendo aqui? O que é que te para no meio de um propósito? Se Deus te mandar hoje: eu quero você em tal lugar. Deus, mas eu entrei na empresa agora. Deus, mas está acontecendo agora. Deus, mas o meu noivado. Deus, mas o que é que te impede? O que é que te segura? Você está conseguindo entender o que eu estou falando aqui? Não são as grandes coisas que te param, é exatamente as bobas, as simples. É exatamente aquilo que você acha que não tem importância, que está te travando o seu ministério há dias, anos, meses, e você não está entendendo. Ele direciona Davi: pastos, água, caminho de justiça. Mas agora ele está direcionando Davi para um vale. Porque ele está dizendo que o pastor é o pastor que guia. Se o pastor que guia, quer dizer que ele está à frente. É Deus que vai te encaminhar para o vale. Assim como um dia ele encaminhou Moisés. O vale de estar longe das famílias, o vale de estar longe de 40 anos, passando por um processo de transformação, por um processo de aprendizado. Assim como um dia ele direcionou José para um vale, assim como um dia ele direcionou o próprio Davi para o vale. Davi, alguém que dentro de casa ele não tinha apoio fraternal, ele não tinha apoio maternal, até porque ele não estava próximo à mãe. Mas alguém totalmente criado em uma zona de rejeição. Mas de algum jeito, de alguma maneira, Deus encontrou ele. Porque não foi vós que me escolheste, fui eu que escolhi a vós. Então um dia Deus se encontra com Davi no meio dos pastos. E Davi fica apaixonadão, Davi fica: é isso que eu precisava, é isso que eu queria. Não importa onde é que vão me mandar, não importa onde meu pai vai mandar eu buscar a ovelha, não importa onde que é que eu vou estar fazendo os serviços, os piores serviços da família, serviços de rejeição. O que importa é: o Senhor vai estar comigo? O Senhor vai estar comigo? Se o Senhor está comigo, então pode me enviar, pode me mandar. Deus está com você nesse projeto aí? Deus está com você nesse plano aí? Deus não vai perder a identidade dele para realizar um desejo pessoal seu. Você não é mais queridinho do que o caráter de Deus. O que é pecado e Deus não vai trazer para ele, porque você está sofrendo demais com a sua imaturidade. Porque o pecado ele vai contra o caráter de Deus. Deus não vai perder a identidade. Deus não vai perder a identidade dele. Você acha que Deus ele vai ficar depressivo porque você está passando um período de sofrimento? E sofrimento ainda causado por causa de escolhas desobedientes lá atrás, daquilo que ele tinha avisado e preparado você para que você não tomasse aquela decisão. Mas a rebeldia fez com que você estivesse exatamente onde você está hoje. Porque tem vale que é o pastor que conduz, chamado Deus. Mas tem vales que você entra e diz assim: Senhor, eu vou sozinho, porque eu preciso passar esse vale meu. Tem preço que você se dispôs a pagar sem necessidades. Por causa que você não soube esperar. Por causa de um coração orgulhoso.
Por causa que te machucaram demais, aí você diz, não quero isso para mim. Mas até o machucar de algumas pessoas pode ter sido um vale que Deus estava te direcionando, só que você tinha que sair de lá aprovado. Porque existe uma diferença entre você ser aprovado, entre você passar uma aprovação e você passar uma tentação. A tentação, ela vem com o intuito de te derrubar, de te matar, de te destruir. A aprovação não, a aprovação você vai passar por aquilo que um dia você foi ensinado. E a ideia de você passar pela aprovação é para você ser aprovado. Então Deus te coloca na aprovação e te tira da tentação. Tem alguém aqui entendendo? Você está passando provação ou tentação? Sua provação vem de Deus, sua tentação vem do capeta. Porque a Bíblia diz que Deus ele não tenta ninguém. Você precisa se identificar onde você está nessa noite. Já tem alguns meses que eu venho falando que algumas pessoas não irão suportar esses próximos dias. E eu estou vendo e dói o coração. As pessoas pararam de se importar com o que Deus se importa. As pessoas estão acostumadas com relacionamentos superficiais, relacionamentos falsos, relacionamento que ela precisa apenas manter a aparência para poder conseguir estar no mesmo ambiente que a pessoa. Pessoas que se odeiam aqui dentro desse ministério, mas olha com um olhar de falsidade porque ela precisa cultuar 1h30 do lado daquela pessoa. Pessoas que se fingem ser amigos dentro do trabalho porque ela precisa daquele salário e fica preso 8 horas com aquela pessoa. Pessoas que não conseguem e não suportam filhos, não suporta paz, mas precisa morar dentro daquele mesmo ambiente porque não tem condições de alugar outra casa. Ou seja, tudo isso, relacionamentos superficiais, coisas mal resolvidas, que vai perpetuar com ela para a próxima fase, para o próximo estágio, se não entender que precisa resolver as coisas hoje, para ela poder ser livre. Você não precisa gostar, você tem que amar e respeitar. O gosto não pode determinar que tipo de filho você é. Você acha que Jesus gostava daquela cruz? Você acha que Jesus gostou de ser chicoteado, ser escarrado, ser pisoteado, ser traído, ser humilhado? Não, mas a obediência, o amor e o respeito foi muito maior do que toda aquela humilhação. Não deixe com que os seus gostos camufle esse orgulho que só te fez você regredir durante todo esse tempo. Não deixa, por favor. Eu não estou falando para você ser perfeito, eu estou falando para você ser filho. Eu não estou falando para você ser perfeito, eu estou falando para você aprender a amar. E mesmo que destruíram a imagem do amor, porque amor é você fazer o melhor possível para Deus e o seu próximo. Interligaram a palavra amor com você ser apaixonado por algo. É possível você ser apaixonado sem amar. Eu já conversei com pessoas que diziam ser apaixonada pelo outro ao ponto de dizer: eu não consigo viver sem ele, eu não consigo viver sem ela. Aí já está, digamos, 15 dias separados e acha que está sofrendo com vontade de morrer. Aí eu vou lá e falo bem assim: você prefere hoje receber a notícia que essa mulher que você diz que tanto ama está com outra pessoa feliz ou que morreu? Eu prefiro que ela morra. Está ouvindo o que eu estou falando? Isso não foi com 1 nem 5 pessoas que eu conversei e me deram essa resposta sincera. Porque as pessoas confundiram a palavra paixão com amor. A paixão, ela escraviza e tem um tempo. A psicologia vai dizer que a paixão ela tem entre 6 meses a 2 anos. Mas o amor não. O amor tudo suporta. O amor tudo crê. O amor é paciente. O amor não suspeita o mal. É totalmente diferente. Você não fica manipulando e articulando situações para no final você estar próximo à pessoa. Não, você revela quem você é. E você não tem medo de que a pessoa se revele. Porque um laço de amor é muito maior do que um personagem criado para você estar próximo.
Quantas pessoas que vivem personagem 5, 10, 15, 20 anos morando do lado de uma pessoa que ela odeia porque fez escolhas erradas lá atrás e não tem coragem de se expor, dizendo quem é, pedindo socorro e transformação de Deus. O nascer de novo é você ser transformado, regenerado, para você ser livre. O Senhor hoje está dando forças. Está sendo liberada uma atmosfera aqui de forças para você destruir esse personagem. Para você destruir esse personagem. Hoje ele se finda. Ele tem que ser terminado aqui. Ele tem que morrer para que o verdadeiro nasça. 2 corpos não podem ocupar o mesmo espaço. Pois quanto a morrer, de uma vez para sempre morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus, nosso Senhor. Romanos 6. Ser guiado para o vale é algo altamente terrível. Mas não tenha medo de atravessar o vale se o Senhor está contigo. Pois Deus está comigo. O teu bordão e o teu cajado me consola. Bordão e cajado é ferramenta de pastor. Se parar para observar o cajado, um pastor ele nunca vai bater na ovelha. Por quê? Porque a ovelha ele sempre vai trazer para a próxima. O cajado ele tem tipo aquele cabinho de guarda-chuva para poder puxar a ovelha para a próxima. Mas tem outro lado também. Quando a ovelha foge, o que é que o pastor faz? Ele desloca, ele quebra a pata traseira e traz no ombro. Fica fugindo do pastor chamado Jesus. Tem planos dele para quebrar suas perninhas aí, para você parar de fugir e entender que o propósito é muito maior. O propósito é muito maior. O propósito é muito maior. Desde o dia que ele te escolheu, você não tem mais utilidade para mais nada no mundo, entenda isso. Vão conseguir curtir, vão conseguir zoar, vão conseguir ter lombra, e você vai estar aquela pessoa sempre faltando algo, porque um dia Deus ele te pegou, um dia Deus ele te abraçou, um dia Deus ele passou a essência dele em você. Então você não tem utilidade para o mundo, você não serve para mais nada para o mundo, porque você agora só tem utilidade para ele. Você só tem utilidade para ele. Você não consegue mais ser iludido. Você tem necessidade da felicidade, e a felicidade só Jesus pode entregar, só Jesus pode dar. Só Ele. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. A morte é só uma sombra. Está falando de quando você se deparar de frente com a morte. A sombra faz você se assustar. Imagina a sombra de um leão vindo pegar a ovelha. Imagina o rugir do leão vindo pegar a ovelha. Mas o pastor está ali próximo. Um dia fizeram um banquete. Um dia fizeram uma festa. E antigamente, quando era dado um banquete, uma festa, era aproximadamente 15 dias. Naquele dia que Samuel chegou na casa do pão em Belém, procurando a casa de Jessé. Jessé entendeu que precisaria dar um banquete para Samuel. Só que o filho dele não foi convidado. O melhor tocador de harpa daquela região não foi convidado em uma festa que estava sendo dada dentro da própria casa dele. Você quando para, o Senhor é meu pastor, Ele não chega e fala assim, meu pai, eu posso contar com você, então Deus é o nosso pastor. Não, Ele fala no singular, porque era alguém que estava vivendo uma fase transitória sozinho. Ele não podia chegar a Samar, o Senhor é o nosso pastor. Eliabe, o Senhor é o nosso pastor. Abigail, o Senhor é o nosso pastor. Não era alguém sozinho e rejeitado, passando fases difíceis da vida. Eu não sei qual é a fase que você está passando, qual tipo de apoio que você tem ou não dentro da sua casa. Eu não sei se você pode cantar, o Senhor é o nosso pastor, Ele não nos faltará. Mas o que Davi ele estava passando era algo que ele falou, cara, esse vale aqui que eu estou passando, que eu estou atravessando de rejeição, de problemas, ele é transitório, ele é passageiro.
Porque no meu coração, um dia eu recebi a unção de rei. Eu recebi a unção de rei. Primeiro, é interessante você observar que Davi, ele está falando. Vou fechar aqui para o Senhor continuar liberando direto. Primeiro ele fala sobre caminhos, primeiro ele fala sobre lugares, primeiro ele está falando em um linguajar de um pastor que cuidava de ovelhas. Mas no final ele fala: ele preparou um banquete diante dos meus inimigos. Ovelha não senta em mesa. Quem senta em mesa é filho. Um filho que um dia foi rejeitado. Um filho que recebeu a unção. Ele está falando sobre unção, sobre ungido, sobre ser separado. Deus, ele te separou, Deus, ele derramou unção sobre a sua cabeça. E o vale que você está atravessando hoje não pode roubar o brilho do seu rosto de filho. Não retires de mim a alegria do teu espírito. Davi, ele tinha uma preocupação, ele tinha um medo. Porque ele sabe que ele foi abandonado pelo pai, pelo irmão. Ele foi abandonado por todos, mas ele sempre teve um pastor do lado dele. E no dia que ele pecou, no dia que ele caiu, ele falou: não retires de mim o teu espírito. Ele fala: ei, não vire as costas para mim agora, meu pastor. Por favor, não me abandone agora, o meu pai. Ele pediu socorro, e o socorro chegou bem presente na hora da angústia. Não se acostume a viver sem Deus. Não se acostume a viver de forma deliberadamente em pecado, como se você não precisasse mais dele. Não deixe que um pecado um dia faça com que você se torne escravo durante toda a sua vida, pecando, cometendo pecados um atrás do outro, já que transgrediu em um dia. Mas se arrependa. É algo que ele te deu uma identidade, ele te chamou de filho. Você consegue entender isso? Você consegue entender isso? Você consegue entender que você tem acesso de verdade a poderes, você tem acesso de verdade a poder transformar vidas? E o que é que está te atrapalhando hoje? Um namoro? O que é que está te atrapalhando hoje? Um trabalho? O que é que está te atrapalhando hoje? Um filho, um pai, uma mãe? Ei! Aquele que não deixar o amor de pai e mãe. Você sabe o que é colocar Deus acima de tudo? Não adianta você transferir um problema. Eu não aguento mais viver com os meus pais, eu vou viver agora com essa pessoa porque eu não aguento mais. Ei, por favor, não transfere os problemas. Não transfere, porque transferência de problema quer dizer que a consequência é dobrada. Se os sinais estão dizendo que não vai dar certo, se Deus está usando dizendo que não vai dar certo, não é a sua teimosia que vai fazer com que as coisas deem certo. Não é. Não é a sua falta de perdão que vai fazer com que as coisas deem certo. Não é a sua braveza, não é seu coração endurecido, orgulhoso que vai fazer com que as coisas deem certo. Não faz com que um pecado te escravize. Era para passar, porque o pecado faz você gastar mais tempo do que você estava disposto a gastar. Faz você ir mais longe do que você estava disposto a caminhar. Esteja livre no Senhor. Esse vale você vai passar. Entenda isso. Você está disposto a passar o vale que o Senhor está te direcionando esses dias? Porque os maiores vales ele é dado justamente na sua reconstrução de vida. Quando você diz assim: o quê? Esse vale que eu vou enfrentar, ele é meu ou seu, Senhor? Aí Deus fala: agora é nosso, porque eu também preciso mudar a sua vida. Eu preciso transformar, eu preciso trazer para o lugar correto, eu preciso direcionar para o lugar certo. E quando você chega no vale, você entende o que é um vale. Um vale é um caminho com duas montanhas ou pico, seja lá que for ao lado. Você só tem aquele caminho estreito para você poder passar. E Satanás ele vai bater de frente com você. Ele vai estar do outro lado. Só que quando você atravessa o vale com o pastor, ele está à sua frente. Então não tema. Então não tenha medo, descansa o teu coração, descansa na liderança do Senhor e vai caminhando, vai caminhando, vai caminhando, vai indo. Não perca o cheiro do perfume dele.
ir na sua frente. Não perca, por favor. Vai caminhando com Ele. Senhor, eu pareço estar sozinho aqui. Eu não estou te vendo no vale, mas eu estou sentindo o teu perfume. E eu sei que é suficiente. E a sombra da morte não vai me parar. A sombra da morte não vai me parar. A sombra da morte não vai me parar. Deus hoje Ele está falando algo bem específico a corações aqui. Deus Ele está liberando algo bem específico a corações aqui. Não fuja para um problema maior. Não entre em um problema maior. Existe um lugar e um ambiente de amor que te protege e te guarda. E Deus está dizendo: permanece, 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 permanece. É permanecer nele, é estar nele. É viver com Ele. Permanecer para que se onde estou também não está legal. Mas Ele está dizendo assim: conserta antes de sair. Prepara antes de sair. Faz do jeito correto para eu poder te honrar. Chega de desonra. Chega de desonra. Até hoje foi tempos construídos de desonra sobre desonra. Então organiza para começar um tempo de honraria. Ei, está na hora de você derrubar as árvores de desonra e começar a plantar as árvores certas. Porque há árvores no meio do caminho. Há árvores no meio do caminho. E o que você está fazendo? O que você está construindo? Um dia Deus Ele começou a mudar todo o quadro da sua vida. E você disse que estava disposto, por isso que você ia atravessar o vale. Só que houve desobediência no meio do vale. Houve falta de confiança no meio do vale. Aí você falou assim: Senhor, eu vou parar aqui um pouco. Só que Deus, Ele é um Deus que se movimenta, lembra? Ele se movimentou indo para o pasto. Ele se movimentou indo para a água. Ele se movimentou indo para o vale. Mas Ele está indo caminhando para uma mesa. Ele está indo caminhando para um tempo de honra. Ele está indo caminhando para um tempo de preparação necessária. É um tempo de preparação necessária. Então é nessa hora que você descansa o teu coração. É nessa hora que você se relocaliza. É nessa hora que você libera o perdão devido. É nessa hora que você libera o perdão devido. E você grita socorro. A sombra da morte quer dizer que está muito próximo à morte. Morte de sonhos. Morte de projetos. Morte de ministérios. Morte de chamados. Porque o chamado de Deus não é vai. Primeiro é vem. Vem que primeiro eu vou cuidar. Vem que primeiro eu vou tratar. Você entendeu o meu tratamento? Você entendeu o meu cuidado? Então agora eu vou te enviar porque você está resolvido. Deus não envia pessoas mal resolvidas. Deus não envia todo mundo que sai mal resolvido, saiu em desobediência. Entenda isso. Entenda isso. Vou liberar. Há um tempo atrás uma pessoa falou: pastor, eu vim aqui pedir a sua bênção porque eu vou sair do ministério. Aí na hora eu estava pronto para falar: Deus te abençoe. E na hora Deus falou: eu não vou abençoar. Eu falei: se quiser ir, vai. E vai em rebeldia, um dia a gente se encontra de novo. E foi. Já está no seu 5º ministério aí, mais ou menos. E um dia a gente se encontra. Tem pessoas que, pastor, quero saber se você é do ministério. Que Deus te abençoe, labachurianda, toma, receba, vai. Mas tem tratares diferentes de Deus. Tem tratares diferentes de Deus. Fala com o irmão que está no lado. Deus tem um tratado diferente com você. Deus tem um tratado diferente com você. Olha para o irmão de trás, se ele estiver solitário. Léo, Deus tem um tratado diferente com você. É porque isso. Eu não sei se foi oração demais de um dia da sua mãe, de um líder seu. Não sei. Eu não sei. Mas ele tem um tratado diferente com você. As coisas com você parece que é mais difícil. Mas é o tratado diferente dele. Porque ele vai te colocar também
em um lugar diferente. Fica tranquilo. Fica tranquilo, fica tranquilo. Volta novamente ao lugar onde você abandonou. Aonde abandonaste seu amor não é onde você perdeu. É aonde abandonaste, onde deixaste. Eu gosto, eu sempre falo isso, nunca mais falei. Num dia que Jesus, ele estava com José e Maria, ainda criança no templo. Ele ficou ensinando e José pensou que Jesus estava com Maria. E Maria pensou que Jesus estava com José. Aí os dois foram caminhando, voltando para casa. Quando chega em determinado caminho, José olha para Maria e fala: cadê Jesus? Ela falou: eu pensei que estava com você. Ele fala: e eu pensei que estava com você. Aí os dois falaram assim: vamos voltar no templo que ele está lá. Os dois tiveram que voltar para poder encontrar com Jesus novamente. Ei, vai ter caminho que vai ser doloroso, mas vai ser necessário você retornar. Vai ser necessário você retornar. Alguns passos que você adiantou, quando o pastor ele estava parado, quando Deus ainda estava parado no meio do vale, você falou: ei, está demorando demais, eu vou me adiantar aqui. Se toda vez você volta para o mesmo problema, se toda vez é o mesmo problema que te para, é o mesmo problema que te traz dor de cabeça, está na hora de você consertar esse problema sem querer fugir, para que ele não continue te seguindo. As pessoas que mais rejeitam e abandonam são as pessoas que foram rejeitadas e abandonadas e não se resolveram. Os extremos são perigosos. Se você teve um pai um dia que não estava presente, uma mãe que não estava presente. Se você teve um pai, uma mãe que abandonou um dos dois, terminaram. E você ficou machucado, magoado, não sei como é que você ficou. Você tem uma forte tendência, se você não for resolvido, a ser essa pessoa amanhã na vida de alguém. Sabe por quê? Porque você viu quanto algum dos deles que sofreu, que ficou com você. Aí sabe, é criado um firewall, é criado uma proteção no seu cérebro. Aí você diz bem assim: eu que não vou passar aquele sofrimento, então antes que eu passe sofrimento eu vou fazer primeiro. Tem alguém aqui comigo? Então você precisa deixar o Senhor Ele transformar o seu coração e a sua mente. Não existe homem mau o suficiente, mulher má o suficiente que Deus não consiga transformar, que Deus não consiga mudar. Não existe doença, não existe vícios que Deus não consiga libertar, que Deus não consiga quebrar. A pergunta é: você quer isso para a sua vida? Você quer ser liberto? Você quer ser transformado? Você quer ser renovado pelo amor? Você quer ser renovado pela unção, pela ousadia? Então esteja disposto que Ele vai fazer, tenha certeza disso. Se coloque de pé que eu quero orar com você. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus, só tu és.